Lídia, vamos falar agora a respeito de dois partidos. Um, União Brasil, que está surgindo aí, não está ainda definitivamente criado, mas está posto como uma fusão do PSL e do Democratas. E o outro é o PDT. São dois partidos, um que se propõe a, quem sabe, fazer parte de uma terceira via em nível nacional. E o PDT, ao mesmo tempo, com a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. Mas aqui no Piauí, Ciro Nogueira é quem está querendo reunir as duas siglas em torno da oposição, Lídia Brito. O senador Ciro, ele tem aproveitado esse período de pré-campanha, né, conversado também com todos os lados, né, buscado apoios. Ele esteve com a direção do PDT e também do União Brasil e quer essas duas siglas na oposição aqui no estado. Vamos ver. O senador Ciro Nogueira trabalha para ter o apoio de mais partidos ao grupo de oposição em 2022. Ele conversou com o presidente do PDT, vereador Evandro Ide, e espera ter o partido unido com esse grupo no próximo ano. O senador nos convidou para estar conversando, para estar participando de algumas situações, enfim, para falar de eleição também de 2022, falar da conjuntura política no estado, também da conjuntura nacional. Já visto o PDT ter candidato à presidência da República. Então foi uma conversa amistosa, foi uma conversa bem tranquila. A questão é que nacionalmente o PDT tem um projeto político de eleger Ciro Gomes a presidente. Para Evandro Ide, o projeto nacional pede um palanque próprio no estado. O partido em si não tem definição com relação à candidatura majoritária. A candidatura própria é o que nós estamos buscando, é o que nós estamos lutando, ou candidatura a governador, ou candidatura a senador, Senado da República, para termos mais ainda o palanque forte para Ciro Gomes aqui no estado do Piauí. Esse é o ponto principal. Paralelo a isso, nós estamos tratando e trabalhando da nossa chapa de deputado estadual e chapa de deputado federal, interiorizando o partido, fazendo esse trabalho até o final desse ano. A partir do ano que vem é que nós iremos tratar de candidatura majoritária. Outro partido procurado por Ciro Nogueira é o União Brasil. Ele conversou com o vereador Luiz André e garantiu apoio à possibilidade do parlamentar presidir a legenda. Os acontecimentos com relação ao novo partido, isso vai ser até o final do ano, começo do próximo ano. Quanto à relação ao nosso posicionamento, eu sempre falei que eu estaria ajudando, tanto quando for presidente, ou vice, ou secretário-geral, ou ficando em outro cargo, eu quero ajudar, estou me viabilizando como pré-candidato a deputado federal no novo partido, que é a União Brasil 44. Já estou em viagem, já estou andando em Teresina, que é a minha base eleitoral, e andando em algumas cidades e continuando fazendo um trabalho como presidente do PSL. União Brasil tem atraído as atenções do grupo do prefeito Dr. Pessoa. Na base aliada, Luiz André diz que não disputará contra o prefeito. A política, você tem que esperar os acontecimentos, esperar os fatos, mas eu tenho um carinho pelo Dr. Pessoa, pelo todo o seu grupo político e, claro, faço parte da base, né? Não é de estranheza se ele vier assumir e se for capitaneado com o aval do ministro Ciro Nogueira. Quanto a isso, com relação ao posicionamento do vereador Luiz André, que hoje é presidente do PSL, continua mesmo ajudando, sendo candidato e, claro, tentando se viabilizar para uma candidatura para 2022. Lídia, parafraseando aí o que disse o Elivaldo Barbosa sobre o tweet de Washington Bonfim, dialogar, dialogar, dialogar. Bom, Ciro Nogueira dialogou com o PDT, dialoga com a União Brasil. Dois partidos que estão em espectros completamente distintos. Dizer que o PDT estará numa coligação eventual com progressistas me parece distante se você olhar para o conteúdo programático do partido. Mas, em compensação, Evandro Ide fez parte de um grupo político que até o ano passado era ligado ao progressistas, né, Lídia? E Evandro tem fortes ligações com nomes que estarão nesse bloco de oposição de Ciro Nogueira, né? Nomes que dão apoio à pré-candidatura de Silvio Mendes, como o ex-secretário, que é padrinho de... Charles da Silveira. Da Silveira. Isso, que é padrinho político de Evandro Ide e não seria estranho Evandro Ide junto com esse grupo. Agora, estranho é o PDT, né, Joelson? Mas as conversas estão ocorrendo, é momento de pré-campanha, todo mundo conversa com todo mundo, não quer dizer que o fato de conversar hoje significa que amanhã estarão juntos, né? Mas Ciro tem feito esse papel de conversar
alinhar com todo mundo, mostra interesse em ter esse apoio do PDT, já que aqui no Estado o partido dificilmente terá uma candidatura própria, né? Então ele vai ter que se alinhar a um dos lados. Evandro até coloca que o interesse do partido é ter uma candidatura ao Senado, né? E não uma candidatura de fato ao governo do Estado, né? A situação do PDT aqui no Piauí ainda está bem indefinida. Isso sem contar com a manifestação do restante da bancada, né? Essa já está tendo uma certa tendência de definição. Enzo Samuel já declarou em alto e bom som que está com Rafael, na aliança lá PT-governo. Alain Brandão, que é outro vereador, já participou de uma reunião com Silvio Mendes. Não sei se essa vai ser a posição do vereador. Não foi para a reunião com o deputado, com o secretário Rafael Fonteles na semana passada, alegando motivo de viagem, né? Mas se estivesse aqui, teria até ido para a reunião. Mas a base já está se movimentando. Agora, o PDT, o presidente estadual, Evandro Ide, tem de fato como um foco hoje o palanque de Ciro Gomes. Mas já vai estar na agenda dele, ou já está. Ele pode até não revelar, mas já está também a sucessão estadual. É verdade. Bom, vamos ver como será. Agora, Elivaldo, sobre a União Brasil. O PSL e o Democrata se uniram para formar essa sigla. Aqui ainda não se sabe como é que vai ser o comando do partido. Nós ouvimos o Luiz André, que era presidente do PSL, falando a respeito do assunto. E esse partido estava sendo cotado para ser um dos abrigos políticos de Dr. Pessoa. Me parece que não é uma coisa tão simples e automática, hein, Livão? Tem muita coisa para ser resolvida ainda nesse União Brasil, Joelson. Veja só, União Brasil é resultado da fusão de dois partidos que têm caminhos assim bem diferentes. Aqui no estado do Piauí, por exemplo, Democratas e o PSL. Na comissão instituidora, me parece que é essa a expressão utilizada, lá em Brasília, só tem um piauiense, que é Heráclito Fortes, que é do Democratas. E o Democratas, Joelson, tem uma posição bem definida sobre o prefeito da capital, que admite, inclusive, está muito simpático com a ideia de ir para a União Brasil, desde que seja o dirigente do partido. Esse dirigente me disse o seguinte: sem veto à filiação do prefeito da capital, mas comandar o partido, jamais. Então, tem essa questão a ser resolvida. Uma outra situação, a própria ligação do União Brasil com a oposição influenciada pelo ministro Ciro Nogueira. Também não é uma questão tão resolvida assim. O lado Democratas anda assim meio com o pé atrás, porque não está gostando nada dessa chapa já formada da oposição que tem Silvio Mendes, Iracema Portela e Joel Rodrigues. Alegam, inclusive, o seguinte: essa é a chapa que nós teremos que aderir, já fechada. Vamos rediscutir o assunto. Propõe o Democratas, que é uma banda do União Brasil, né? Porque se não, União Brasil aqui tem 2 deputados estaduais, tem um deputado federal, então é que vai mandar. Mas não tem também. Está 0-0. Está 0-0. O secretário foi esse, ninguém manda. Está 0-0. Só tem vereador em Teresina, alguns prefeitos e tudo mais. E tem o Democratas, o peso de Parnaíba, que é a segunda maior cidade do estado, está assim, um tanto afastada dessa articulação majoritária da oposição. Isso é fato. Isso já está repercutindo no palanque da oposição. Como é que Parnaíba, um dos berços da resistência da oposição no estado, está fora dessa chapa oposicionista? Silvio, Iracema, Joel Rodrigues. É uma questão a resolver. O silêncio de Monsanto sobre esse assunto faz sentido e tem a ver com essa conjuntura envolvendo o palanque em formação da chapa PSDB, Progressistas e, quem sabe, União Brasil. Elivaldo Barbosa, Lídia Brito, falando de política. Outro assunto, Lídia, você conversou hoje com um representante do PSDB, o partido que está nesse momento de prévias, evidentemente que isso vai mexer com as bases, com os filiados, com os diretórios. Como é que está esse assunto, Lídia? O PSDB bastante dividido nos diretórios do Brasil inteiro, não é diferente aqui no Piauí. E aqui no Piauí, Joelson, o diretório é alvo de disputa entre Eduardo Leite e João Dória. Mas o partido deve tomar uma atitude de não comprar briga com nenhum dos lados e deve liberar suas lideranças aqui no estado. Vamos ver.
Nós do PSDB do Piauí somos pequenos em relação ao Brasil, ao contexto nacional. Nós só temos 1%. Para a gente fechar a questão, eu acho muito imprudência. Eu defendo que nós recebamos os pretensos candidatos da prévia do partido e que os nossos filiados, os nossos representantes políticos escolham o melhor entre os colocados. História de prévia sempre leva a essa antecipação da refrega internamente, depois vai para a rua. E dificilmente une militância posteriormente, né, Lídia? E o receio é justamente esse. O que vai acontecer depois, né? Quem ganhar a disputa interna vai ter algum tipo de retaliação com relação àqueles diretórios que ficaram do outro lado. Então, o diretório municipal não quer o diretório aqui estadual não quer, Joelso, correr esse risco. Então, com a visita de Eduardo Leite, cresceu aí a possibilidade do diretório fechar a questão em torno do nome dele, mas já tem agendado uma visita de Dória no dia 15. O partido não quer arriscar comprar briga com nenhum dos lados e então não vai fechar a questão com ninguém. A tendência é que, de fato, o PSDB libere as suas lideranças e cada um vai tomar aí a sua posição com relação a essa disputa interna da legenda.